Pontual, hein? 20 horas e 30 minutos. Olá, pessoal da noite. Grande abraço. Deixa eu colocar aqui o outro celular sem som. Cada plataforma é um aprendizado. Antes de iniciar aqui a nossa conversa, essa live aqui pelo Instagram, mas vai para toda a rede daqui a pouquinho, é o seguinte. Eu quero agradecer a você que nos acompanha em todas as redes sociais, mas fazer um pedido para você. Nos acompanhe através aqui, olha, do canal Estação Imprensa. Tá aqui, ó, canal Estação Imprensa. Você acaba fortalecendo todas as nossas redes sociais e espaço para você também, do nosso trabalho de jornalismo. A gente tenta ser diferente. O diferente é o normal. Coloque isso na sua cabeça. O jornalismo hoje, o diferente é você ser normal. Não é? Então nós tentamos ser normal aqui. Recebi um recadinho de um amigo meu que mora lá no Piauí. Eu não vou falar o nome da cidade porque senão vai ficar muito na vista. Ele fez um comentário aqui atualizado. Eu falei, não, isso aqui não está acontecendo agora. Isso aqui está acontecendo há décadas. Eu ia tirar o óculos aqui, mas eu estou com esse som, fone de ouvido. E eu comentei, meu amigo, mas isso aqui acontecia 30 anos atrás, 40 anos atrás. Ele falou, não, agora mesmo. Nas últimas eleições, o prefeito de uma determinada cidade do estado do Piauí, ele tira o dia de sábado para visitar os bairros, em época eleitoral. Ele é candidato à reeleição. E dizem, até você que está nos assistindo agora, de repente você vai falar, pô, eu não sabia disso, ou então você vai falar para mim, ô Ligeirinho, isso aqui é comum na minha cidade, no meu município. O prefeito ele vai junto com 2 assessores, na casa da Dona Maria lá, por exemplo, e pergunta, Dona Maria, como é que está a família, a saúde, tá? Aquela conversa que você já sabe. E sempre as pessoas vão reclamar, os munícipes vão reclamar que a situação não está boa. E aí ela já vem lá com a conta de luz, uma conta de água, e o prefeito ele não pega na mão, mas o assessor dele pega na mão. O que é que acontece? Ele já está agendado isso aí, para eles, não para a dona de casa. O assessor dele pega a conta de luz e de água, sequestra praticamente, e diz o seguinte, olha, na segunda-feira, vamos supor que hoje é quinta-feira, na segunda-feira a senhora passa lá no meu gabinete. E aí ela vai lá, está quitada a conta de luz e água, e ela passa uma lista das pessoas que possivelmente 100% vão votar no candidato a prefeito. Isso acontece, por incrível que pareça, até nos dias de hoje. Tem gente que não acredita que aconteça isso. Vamos lá. Eu estava conversando agora também com a minha amiga Celinha, né? A Celinha, muito conhecida aqui em São Miguel Paulista, a Célia Assunção. Ela já foi chefe de gabinete de vários políticos. Ela está agendando também um bate-papo do Ligeirinho do Rádio com alguns políticos, conhecidos inclusive nacionalmente. E a gente está caminhando. Então, esse espaço aqui nosso, não é só para conversar com artista famoso, não é só para conversar com político, é para conversar com você também, principalmente com você, empreendedor, você que é dona de casa, você meu amigo chefe de família, chega para cá, esse espaço foi criado para você. É claro que, pelo ambiente que nós trabalhamos há quase 40 anos no rádio, a gente vai trazer artistas também, claro, eu não vou ficar insistindo. A gente convida 1 ou 2 vezes. Não veio, então um abraço. Um abraço. Entendeu? Então não vai ter muita frescura, não. A gente não vai ficar insistindo com o artista, não. Mas a gente tem um espaço bom hoje. Bom não, ótimo. Nas redes sociais. Eu estou falando ao vivo aqui no Instagram, mas daqui a pouquinho esse conteúdo na íntegra vai também para o canal Estação Imprensa. Por isso que eu estou insistindo, né? Já que você vê excesso de insistência aí na televisão, no rádio, então aqui na verdade eu estou chamando você para vir para nós, mas vai ser bom para todo mundo. A nossa mãe aqui, das nossas redes sociais, é isso aqui, ó, canal Estação Imprensa, tá bom? Se não tiver o canal Estação Imprensa, se ele não crescer, como está crescendo, graças a Deus, não vai existir esse espaço que eu estou falando com você ao vivo, no Facebook também, não vai existir. Porque quem sustenta esse barraco, essa bagunça aqui, é o Estação Imprensa. Que jeito só Deus sabe.
Então a conversa aqui é entre eu e Deus, tá bom? Deixa eu mandar um beijão aqui para Yara Tejo, lá em Minas Gerais. Ô minha querida prima. Ô Yara, aproveita aí e me diz o seguinte, onde que fica o seu salão aí? O salão de beleza das unhas, não é isso, Yara? A Yara Tejo é minha prima lá de Minas Gerais. Eu não sei qual a cidade que ela tá. Ô Yara, aproveita aí e fala aqui qual a cidade que você tá e faz a sua propaganda. Você que é empreendedor aí também tá me assistindo? Fala aí, você tá no boteco agora, tá no comércio aí, uma pizzaria? A gente faz uma divulgação de grátis para você. Bom, pessoal, é o seguinte, eu fiz um comentário hoje à tarde e todas as minhas postagens, graças a Deus, ela tem um resultado legal. Nós recebemos aqui em média de 500 a 700 mensagens por dia. E obviamente não dá para responder todo mundo. E também nem todas as mensagens que nós recebemos, nem sempre tem nada a ver. Tem algumas que não tem nada a ver, mas vamos lá. Vamos lá. E eu quero aqui deixar claro que o Ligeirinho do Rádio aqui não tem partido político não, viu? Aqui a gente fala de todo mundo, a gente quando... Eu estou falando bem um palavreado bem popular mesmo, para que você entenda. Nós temos aqui, deixa eu mandar um abraço para a Câmara Municipal de Atibaia, tem gente nos assistindo agora. Pessoal de Sorocaba estão nos assistindo. Tem muitos políticos nos assistindo aqui. Bom, eu fiz um comentário aqui, né? Especialmente para a cidade de Jacareí. Tem alguém de Jacareí me assistindo aí? Depois não vai reclamar que eu não dou espaço para Jacareí, hein? Tá bom? Tá assistindo o Jornal Nacional? Para com isso. Tá assistindo o Faustão? Para com isso. Assiste aqui o Ligeirinho. É o seguinte, a boa informação, a informação correta, ela precisa prevalecer. Eu tenho uma referência aqui do jornal O Vale, que é um antigo jornal Vale Paraibano. Quem é da região de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, sabe que o jornal O Vale é o extinto jornal Vale Paraibano, que aliás eu sou fã do jornalismo ali da região do Vale do Paraíba. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também ao meu amigo, dono do Diário de Jacareí, o Ângelo Ananias. Antes de ser um proprietário de jornal, de ser um empresário, ele e a Solange, grande abraço aí, Diário de Jacareí, o meu amigo Ângelo Ananias, ele me ajudou muito quando eu cheguei em Jacareí. E para quem não sabe, o Ângelo Ananias fez parte da equipe esportiva do futebol, inclusive de Copas, ele participou de Copas. Até quem está em Jacareí, de repente, nem sabe disso. O Ângelo Ananias, ele fez parte da equipe do Osmar Santos, o pai da matéria. E pelo amor de Deus, vocês vereadores aqui de São Paulo, façam homenagem para as pessoas em vida. Eu tenho vários nomes aqui, mas um deles, o Osmar Santos. Colocaram o nome Avenida Osmar Santos, Viaduto Osmar Santos. Vamos parar com essa mania de homenagear só as pessoas quando morrem. Quando elas morrem, ela não precisa de ser homenageada. Minha opinião. Então, Osmar Santos, Moacir Franco, Rolando Boldrin, os vereadores aqui de São Paulo, a maior cidade do país, vocês vivem brincando aí, né, de colocar nome de ruas de parentes de vocês aí para puxar a sardinha de um lado ou de outro. Coloque as pessoas que estão vivas. Né? Vamos homenagear as pessoas que estão vivas. Tem que mudar esse critério. Só se homenageia quando o sujeito morre. O sujeito eu estou falando com carinho. É o seguinte, eu coloquei uma manchete aqui, é o seguinte. Vereadores de Jacareí, de volta à Câmara, já começaram a agradar secretários da Prefeitura com aumento. Então, baseado aqui no jornal Vale, eu vou inclusive ler na íntegra, porque aqui não tem para ninguém, a Câmara Municipal de Jacareí realizou nesta quarta-feira, portanto hoje, dia 2, a primeira sessão do ano. Na votação em plenário, os vereadores aprovaram o projeto de lei que reajusta em 5% o salário dos secretários da Prefeitura. O projeto de autoria da mesa diretora da Câmara teve 12 votos. Em Jacareí, a Câmara tem 13 votos. Então, teve 12 votos a favor. Então, um vereador votou contra. E o vereador foi o Luiz Flávio, do PT. Com isso, os secretários municipais e presidentes de autarquias passam a ter salário bruto de R$ 12.275. Né? Aqui é o jornal Vale, a referência. E aqui eu recebi, eu não vou falar o nome dele, é um ex-prefeito,
mesmo porque ele falou comigo no privado. E ele passou algumas informações adicionais, né? Um ex-prefeito, meu amigo, inclusive. Mas o que está valendo aqui é o seguinte. Aqui, eu vou dar minha opinião daqui a pouquinho. Eu tenho que dar minha opinião. Quanto que é o salário mínimo? 1.000 e poucos, 1.100 reais. O que é que dá para comprar com 1.100 reais? Um bujão de gás, quantos quilos de carne? Fala aí, Yara. Oi, Yara Tejo, minha prima. Dá para comprar o quê com 1.100 reais? Então, esses servidores que tem aqui, tudo bem, eu até entendo. Secretários municipais, presidentes de autarquias, eles tinham um salário de 11 mil, mais ou menos. Então aumentou o salário mínimo aqui. Quantos trabalhadores sobrevivem de um salário mínimo no país? Não estou fazendo média com ninguém, mas eu acho que o momento atual, ninguém tem que receber reajuste, aumento. É a minha opinião, pessoal. Por conta da pandemia, né? É a minha opinião. Com todo respeito, você é merecedor de ter um aumento. Eu também queria ter aumento, não tem aumento, né? A gente tem que colocar as pessoas para trabalhar. Tem muita gente desempregada. A grande mídia diz que são 14 milhões de pessoas desempregadas. Não é. Em definitivo, não é. Olha, a Yara diz aqui, ó, na minha cidade o gás está R$ 120 reais. Nossa Senhora, está mais caro do que aqui em São Paulo, viu, Yara? Ô, Yara, me diz o seguinte, qual a cidade que você está? Eu nunca perguntei para você. Eu sei que é em Minas que você está, mas qual a cidade? R$ 120 reais lá na cidade, que ela vai falar agora daqui a pouquinho, a Yara. E você aproveita aí e me diz quanto está custando o botijão de gás aí na sua região. Bom, é o seguinte aqui, ó, eu recebi em seguida, quando eu fiz esse comentário, eu recebi um recado aqui do prefeito de Jacareí, o prefeito Isaías Santana. Como eu falei aqui do único vereador que votou contra esse projeto, né, o Luiz Flávio, que é do PT, então o prefeito Isaías é do PSDB, Isaías Santana. Ele está na segunda gestão e ele diz o seguinte: prezado, não foi aumento, estendeu-se aos secretários a reposição de parte da inflação de 2019, 2020, 2021, que não teve reajuste. Então o prefeito, oficialmente, ele mandou aqui um recado para mim, né, que eu estou passando para vocês todos aqui. O prefeito Isaías mandou um recado para nós aqui, o seguinte: ele disse que não houve aumento, houve uma reposição, e segundo ele, eu não sabia, né, e o jornal não diz isso, que não teve reajuste em 2019, 2020 e 2021, que é da gestão dele, está na segunda gestão. Então, foi uma reposição. Aí ele complementa ainda aqui: aplicou-se o mesmo índice dado aos servidores, que são os funcionários públicos aí de Jacareí, e que a lei para os servidores é de iniciativa do prefeito, quer dizer, portanto dele, e foi aprovada em dezembro para secretários e da mesa diretora da Câmara. Portanto, apenas corrigindo menos de 1/3 da inflação do período. Então vou repetir aqui para que você entenda. O prefeito de Jacareí mandou de forma privada aqui para nós, mas é claro que eu estou falando aqui para passar uma informação que até a imprensa não sabe disso. Então ele mandou para nós, eu agradeço aqui ao prefeito Isaías, que ele diz o seguinte: não houve reajuste, aumento entre os anos de 2019, 2020 e 2021. Então foi corrigido menos de 1/3 da inflação do período. E vou repetir aqui: aplicou-se o mesmo índice dado aos servidores que já teve um aumento, o reajuste, ou que seja, e que a lei para os servidores é de iniciativa do prefeito, no caso ele mesmo, e foi aprovada em dezembro para secretários e da mesa diretora da Câmara. Então os vereadores que também claro, tem que ter ele também aqui. E, portanto, apenas corrigindo menos de 1/3 da inflação do período 2019, repetindo, 2020 e 2021. Eu acho que todos entenderam aqui, né? Então, é uma resposta do prefeito de Jacareí, e eu comentei que ia fazer essa manifestação, registro. Estou registrando aqui, então, o que o prefeito mandou para nós, que, na verdade, é uma informação que eu acho que nem o veículo de comunicação de Jacareí tem essa informação. Então, estou passando agora em primeira mão para vocês, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana,
passando essa informação que eu não sabia. Então, está corrigido. Aí que está. Nós praticamos um jornalismo isento. Então, aqui não tem fanatismo para partido A, B e C. E fazendo um trocadilho, eu sempre brinco no jornalismo, será que o cimento vai aumentar? Já está caro para caramba. Será que o cimento vai aumentar? Porque com esse buraco que tem aqui na Marginal em São Paulo, né, eu falo do buraco do Ademar quando eu era criança. Então, esse buraco que tem aqui, o que foi colocado de concreto hoje, vai terminar cimento e nós vamos pagar essa conta, hein? Mas vamos lá, vamos continuar aqui o assunto. Bom, nossa, eu errei aqui, ó. Ela está em Montes Claros, Minas Gerais. Alô, pessoal de Montes Claros. Então, a Yara, que é minha prima, para quem não sabe, o gás lá em Montes Claros está R$120. R$120. Eu sei que esse horário aqui não tem muita gente assistindo, mas eu fiz de propósito. Eu quero tirar a audiência do Faustão, olha a petulância minha, e do Jornal Nacional. Eu estou fazendo de propósito porque, como a gente está falando ao vivo e também vai ser transmitido daqui a pouquinho pelo canal Estação Imprensa, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho falado por esses dias da nossa classe política. Aliás, falar desses dias não, eu tenho falado sempre. E está na hora de vocês, políticos, você que é vereador, você que é deputado estadual, deputado federal, senador, é claro que a gente brinca aqui, fica até revoltado, porque na verdade aqui nós somos um elo entre as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para que a gente cobre das nossas autoridades. E olha, com muita satisfação, eu vou dar um exemplo aqui. Estou falando de Jacareí, vamos lá. Quando eu cheguei em Jacareí, no início dos anos 2000, se eu não falar do que nós fizemos, ninguém vai falar. E as pessoas da época são testemunhas. Eu procurei vereadores, vários, procurei o próprio prefeito, procurei os políticos de modo geral e comecei a mudar a cidade, reclamando de falta de espaço para deficientes, falta de calçadas com rampas. E vocês, políticos da época, sabem que eu fiz isso. E nunca fui vereador, nunca fui, e nem quero. Nunca fui candidato a nada. E aí eu estou provando para vocês que você, cidadão, você pode também. Ah, Ligerim, mas você é conhecido, você fala... Não tem nada a ver. É abrir a boca, pessoal. A gente tem o costume, principalmente naquela época não tinha internet, estava começando. Agora que você tem o poder de ter um aparelho celular na sua mão, filmando, tirando selfie, nós todos, no coletivo, podemos ajudar o nosso país a mudar sempre para melhor. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque, infelizmente, tem gente que só espera pela classe política. Eles têm as obrigações deles, é claro que têm as obrigações, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou falar aqui, não me leve a mal, né? E se for levar a mal também, não vai mudar a minha vida. Mas a gente vê as tragédias que estão aí, são tragédias anunciadas. Não é só culpar o governo, não é só culpar o governo, não é só culpar o político. E não estou defendendo o político, mas é uma realidade. Como é que você vive reclamando do seu prefeito aí, do seu vereador, se você, desculpe, se você dá mau exemplo, sai para a rua, tem lixeira, você joga o lixo no chão, na rua. Você está tomando um refrigerante, uma latinha de cerveja, joga, vai para o bueiro. Aí tem pessoas que não acreditam ainda que tudo isso somando, o retrato é esse. Quando você vê os rios lotados, já tem um esgoto normal, aquela lixaiada toda, pode observar isso aqui. Chuvas de janeiro. Nós estamos em fevereiro. Chovendo. Quem mais sofre? São as pessoas que moram, obviamente, nesses lugares perigosos. Beira de rios, beira de lugares... Não precisa ficar aqui repetitivo. Só que tem um porém. Pelo amor de Deus, vê se você entende do lado sério. Tem pessoas que são acomodadas. Porque quando elas moram nesse local, vou ficar aqui um ano, 2 anos, e vou juntar meu dinheirinho, vou comprar um barraco, uma casa, uma alvenaria e tal. Eu estava comentando isso aqui anteontem no rádio. Em alguns lugares na região de Mauá, Santo André.
Isso eu estou falando de 30 anos atrás. Tem um lugar do lado direito, hoje é condomínio. Mas toda vez que eu passava lá, eu tinha um Fusquinha em Brasília. É o melhor carro que eu tinha na época. Só que naquela época eu já tinha um Monza, que não é o Monza Tubarão, é o Monza normal. Eu não tinha condições de ter um carro. Meu sonho era ter um Opala ou um Monza. E eu não tinha. Só que eu passava com o meu Fusquinha. O caminho do Fusquinha é o mesmo. E eu observava o seguinte, eu falei, poxa, eu estou vendo esses barracos aqui, e todos esses barracos, a maioria, todos eles tinham na garagem um carro. Carro melhor do que o meu. Eu falei, mas como que pode isso aqui? Não, o pessoal é uma família grande, 10 pessoas, então eles batalham e compram o carro. Nada contra, mas não é isso. Essas pessoas sempre viveram de gato. Sabe o que é gato? Você não paga luz, não paga água, porque o local ali é irregular. Quantos e quantos lugares, eu estou falando agora ao vivo aqui, você conhece que é irregular. Aí as pessoas, o brasileiro, ele é acomodado mesmo. Ele vai lá e fala, não, deixa quieto. Ele pega, ele pega um bico de luz, um bico de água. Água é bico também? Mas é bico. Eles não pagam. Mas só que isso aí não tem prejuízo para o governo. O governo cobra de nós. Nós pagamos essas contas de água, luz durante décadas. E aí, uma hora eles saem de lá, provavelmente essas pessoas que saíram de lá, elas foram indenizadas. Quer dizer, além de você morar de graça durante 30 anos, você saiu de lá ainda com indenização. Tem pessoas que têm casas aí, ninguém fala isso, a imprensa não fala, desculpa, eu estou falando agora. E aí, quem de direito que deveria ter direito, não tem direito. Isso é o quê? É má gestão, é má gerenciamento. Não é possível que um local com divisa com Mauá e Santo André, você que mora aí, sabe onde eu estou falando? Perto da petroquímica. Não é possível que um subsecretário, um prefeito, um político não enxergue isso e saiba que é ilegal. Mas é aquela palavrinha que todo mundo conhece. É fingir que não está vendo, mas uma hora vai lá. E a corrupção é dinheiro embaixo do tapete. Estou falando alguma coisa errada? É isso que nós temos que diminuir, porque terminar a corrupção, nunca nós vamos terminar isso aí. Não vamos também acreditar que vai terminar, mas que tem que diminuir. E eu vou dar um exemplo aqui que você pode ajudar nisso. É você parar de votar em tiriricas. Quando eu estou falando tiriricas, você já entendeu. Quem é que não conhece Tiririca? Humorista, ator, humor. Ele como artista é uma maravilha. Mas como deputado, pessoal, eu não estou ofendendo ninguém. Mesmo porque isso aqui é fato. Ele está lá, o Tiririca, porque votaram nele. Eu não votei. Então, vamos parar com esse negócio de voto de protesto. O Tiririca, nessas eleições, provavelmente ele vai ser eleito, eu creio que sim, ele já vai pedir a aposentadoria dele. Ele mais 412 deputados federais ganha R$400 por mês que você paga. Sabia disso? Você paga R$400 mil, que é a renda mais ou menos do deputado, estou colocando por alto. E vem o senador Randolfo dizer que o senador ganha muito pouco, ganha R$23 mil. Ô senador, mostra o orelhite direitinho, mas mostra também as suas mordomias. E ele é senador, Randolfo, só para colocar aqui um espaço, aquele senador que vive reclamando de todo mundo, acho que ele reclama até do espelho. Sabe quem é o senador? Randolph, né? Randolph. Então é o seguinte, os tiriricas, o Tiririca, ele, não só você elegeu ele, que é um deputado inútil, ele é inútil para a nação, mas ele é importante para a Câmara Federal, porque ele já puxou quantos deputados ali, junto com a votação dele? Você que votou no deputado Tiririca. As mordomias. Me diz algo de bom que o Tiririca fez para seus eleitores. Nada. Os projetos dele, nem circo existe mais, para ajudar os coleguinhas dele de circo. O que é isso? Eu sou do tempo de circo. Aí ele mesmo, em uma entrevista nessas porcarias, né? Eu digo assim, tem podcast legal. Esses podcasts que o camarada ele fala palavrão nas câmeras usando drogas, não é? Ele participou aí de um podcast, o Tiririca, e ele comentou sobre isso. Ele falou que no dia a dia, uma vez por semana, a cada 15 dias, a executiva do partido liga para ele
e fala, olha, amanhã ou depois de amanhã, é tudo agendado, você vai lá na Câmara Federal e você aperta o botãozinho sim ou não, de acordo com o partido. Então, o Tiririca, ele falou isso, ele falou em um desses podcasts aí da vida. Ele comentou isso, e é exatamente isso que acontece. Ele ganha 400 mil reais por mês para apertar um botãozinho e atender o seu partido político. Então, gente, você quer mudar alguma coisa? Comece a votar. Não é questão de votar certo. Não é questão de votar certo. É votar. Não é porque o seu vizinho votou no fulano ciclano. Não é porque você achou. E antes tinha isso. Não sei se hoje ainda tem. Porque o cara tem um cabelo bom. Porque a mulher tem um batom diferente. Pessoal, vamos ter a certeza que toda essa bagunça que está no nosso país tem uma parcela de culpa nossa mesmo. Por quê? Porque eles mesmos lá na casa da mãe Joana, ou nas casas das mães Joanas, Senado Federal, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, claro que tem os bons se sobressaem. Mas você quer mudança? Faça a mudança. Vote em deputado, até que você não tenha simpatia com ele, mas tem projetos bons. Tem deputados que eles não aparecem na mídia, mas tem projetos, leis impressionantes. Sabia disso ou não? Claro que não. As pessoas vão muito pela conversa fiada de um vizinho, de um parente. Eu lembro que tinha fanatismo para outras. Hoje tem fanático para político. Agora tem também as pessoas que falam assim, poxa, eu não gosto de política. Mas a nossa vida é política. Né? Alô, Vânia Impresso. Tudo bem, Vânia? Obrigado pela audiência aqui, tá bom? A gente está tirando a audiência aqui do Faustão, que petulância, né? Do Jornal Nacional. Então é isso, viu, pessoal? A gente vai aqui falando, conversando, e nós vamos agendando aí um bate-papo com as pessoas de bem, e a gente vai tomando um cafezinho aqui da roça e batendo um papo, falando sobre vários assuntos. Aqui a gente só não fala de política não, fala de tudo, viu? A gente fala de tudo. Então, pessoal, dá essa moral pra gente aqui. Estação Imprensa, o nosso canal no YouTube. Pessoal de Jacareí, me parece que não tem ninguém aqui assistindo, mas eu fiz a minha parte, recebi o recado aqui do prefeito, já comentei o que eu tinha que comentar, eu fiz a minha parte. Então é assim, pessoal, cada um faz a sua parte. Eu faço a minha, você faz a sua. A minha opinião é minha opinião, a sua é a sua, você respeita a minha, eu respeito a sua. A vida é desse jeito. Se preocupe mais com a sua vida no dia a dia, mas cobre do seu prefeito, cobre do seu vereador. Porque as pessoas que me conhecem sabem muito bem, eu não tenho raiva de ninguém, ódio de ninguém. O que eu estou falando aqui, eu estou falando de forma profissional. Mas não tem problema de eu falar de forma pessoal, que é o bate-papo que eu estou com você aqui. Porque quem tem que tomar vergonha na cara, no fundo, não me leve a mal, somos nós. Eu preciso tomar vergonha na cara, você também. A gente tem que aprender a votar em pessoas. Claro que a gente se engana, mas isso faz parte da vida. Mas não vote nesses que estão aí, está mostrando que está fazendo nada. São os tiriricas da vida. O que é tiriricas da vida? São deputados inúteis. Inúteis. E pode ter certeza, cada centavo das mordomias dele, você paga. Pode ter pandemia, pode ter tragédias, você paga. Pode ter certeza. Para me achar é muito fácil, hein? Hashtag Ligeirinho do Rádio, hashtag Estação Imprensa. Um grande abraço, até a próxima.